ok? Então, proteger, esconder, encapsular são sinônimos utilizados na orientação a objeto. Então, vejam o que pode acontecer e o que acontece quando você não usa encapsulamento, quando você não protege os atributos, certo? Veja que nesse programa, eu estou fazendo uso dentro de um programa, eu não estou lá na classe, eu estou num programa qualquer, poderia ser um sistema isso aqui, e estou fazendo uso de um objeto oriundo da classe que a gente criou. E estou atribuindo valores direto ao atributo, tanto o código quanto a descrição. Vamos nos ater mais ao código, certo? Ok? Ok. Se eu chego na classe e modifico, ok? Ao invés de código, por exemplo, eu coloco código da categoria, ok? Veja que eu modifiquei a minha classe. Aí eu vou salvar. Salvei. A partir de agora, gente, veja que já vai começar a aparecer erro aqui, ó. Por que está aparecendo erro nesses dois programas? Porque todos os dois programas fazem uso dessa classe. Poxa, mas professor, eu não posso fazer isso na prática? Eu não posso criar uma classe, utilizar essa classe dentro de um sistema em vários lugares e depois prestar uma manutenção nessa classe? Pode sim, mas não desse jeito que a gente fez aqui. Se você fizer desse jeito, você ficou escravo do seu código. Nunca mais você pode alterar aqueles atributos. Eu não posso deletar aquele atributo, eu não posso mudar o nome dele, porque ele está sendo usado, sabe-se lá aonde, ok? Se o sistema for imenso, muito grande, você dificilmente vai conseguir entender e fazer a modificação, ok? Então, vejam agora o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu sou obrigado a fazer. Agora, eu vou ter que entrar nesse programa, e onde tiver o código, veja que já mostrou o erro aqui, tá vendo? Onde tiver o código, eu vou ter que colocar código da categoria. Ok? Ó, agora sim. Veja que aqui embaixo também, ó. Aqui embaixo eu também estou usando o código. Então eu tenho que escrever aqui, código da categoria. Ok? Ó, agora sim. Acho que escrevi alguma coisa errada. Código da categoria. Sim, é porque eu salvei agora e foi um refresh. Veja que esse programa agora está correto, olha. Esse aqui eu consertei, mas esse outro não, tá vendo? Então, esse outro aqui agora eu vou ter que chegar lá e vou ter que alterar, tá vendo? Código, enfim. Não vou mexer nesse programa aqui, não. Mas você viu que eu precisaria mexer, ok? Voltando para cá, para esse programa aqui. Bem, pessoal, mas isso não é uma prática aconselhável. Isso é uma prática completamente antiga, pertencente ao paradigma de programação procedural, que é uma programação que a tendência não existe mais, ok? Então, continuando, qual seria a forma correta de trabalhar? Não é? A forma correta de trabalhar é encapsular. Encapsular, ou seja, proteger os atributos, esconder os atributos, ok? Torná-los inacessíveis diretamente. Para que eu faça isso, eu preciso criar uma outra alternativa de acesso. Eu preciso criar algum mecanismo que permita que eu guarde dentro do objeto o código sem necessariamente acessar o atributo diretamente. Da mesma forma com a descrição. Tranquilo? E como é que a gente vai fazer isso? Através de métodos. Ok? Método get e método set. Aqui está um exemplo desse método. Veja como é que ele está sendo criado. Int get código. Está lembrado que no main, né, aquele método main que a gente criou, vamos começar a entender devagarzinho agora. Né? Tem isso, ó, o public, o static, eu não vou falar agora o que é. O void, a gente vai começar a aprender o que é esse void agora. Aí eu tenho esse main, isso aqui é um método, né? Public, static, void, main. Ok? Aqui é uma variávelzinha, ok? Enfim, este é um método que a gente usa obrigatoriamente para poder rodar um programa, ok? Esse método que eu estou criando agora, o que é que ele tem de diferente? Primeiro que não tem o static, então a gente depois vai entender o que é esse static, mas ele tem o public, ele tem o nome do método, não tem nada dentro dos parênteses e tem um int no lugar do void. O que significa esse int no lugar do void? Significa dizer que este método retorna algum valor. E que este valor que ele retorna é do tipo inteiro. Ok? Então, métodos com retorno.
Este método eu estou chamando de getCódigo. Esse get é um padrão, eu não precisaria colocar exatamente essas letras G e T, eu poderia usar qualquer nome, mas o padrão internacional, não só do Java, mas de qualquer linguagem orientada a objeto, é sempre você criar mecanismo de acesso a atributos encapsulados através de get ou set. Get para eu ler o atributo, set para eu escrever no atributo, ok? Do inglês, get é pegar. Se bem que a palavra get tem várias traduções, é imensa a quantidade de traduções da palavra get do inglês. Mas a gente pode dizer aqui que nesse caso aqui get é pegar. Eu quero pegar alguma informação de dentro do objeto. Que informação eu quero pegar? O código. Mas eu não estou acessando o atributo código. Eu estou usando um método para isso, ok? O próximo atributo, o próximo método é um método sem retorno. Aí vem a palavra void. A palavra void indica que este método não dá retorno nenhum. Ele não te oferece nenhum retorno. Zero de retorno, nada de retorno. Sem retorno. Então é para isso que existe a palavra void. No outro, ele tem um retorno, é um retorno inteiro. Se eu quisesse que ele retornasse uma string, eu colocaria string. Se eu quisesse que ele retornasse um booleano, eu colocaria boolean. E por aí vai, um double ou qualquer outro tipo primitivo do Java. Ok? Ou o tipo objeto também, isso funciona. Ok? Mas, nesse caso do void, significa dizer que este método não retorna nada. E é lógico, este método vai ser utilizado para que eu coloque dados dentro do objeto. Se eu quero colocar dados no objeto, eu não quero ler nada. Eu só quero colocar dados no objeto. Então, a convenção é que se usa a palavra set. Ok? Set traduzindo do inglês, seria configurar, ajustar, enfim. Tem várias traduções também, imensa quantidade de traduções da palavra set. Mas nesse caso seria alterar, ok? Alterar o objeto, ok? Neste caso, set código vai alterar o código do objeto. Que objeto? Categoria. Mas alterar para quê? Né? Para que valor? O valor que ele tinha antes vai ser substituído pelo valor que eu informar nesta variável código que está sendo apresentado aqui dentro dos parênteses. Observe que no método anterior, não tem nada a ser informado para o método. Por quê? Porque eu não quero alterar nada, eu não quero informar nada para o objeto. É o contrário, eu quero que o objeto me informe. Eu quero ler do objeto o código. Por isso que eu uso getCódigo. E nesse caso aqui, é o contrário, eu quero colocar valores no objeto. Então eu preciso setar o objeto, alterar o objeto. Mas alterar para que valor? Então eu tenho que informar o valor que eu quero que seja um novo valor para o código. Por isso que a gente coloca uma variável também dentro desses parênteses que vai indicar que esta variávelzinha vai receber o valor na hora de eu utilizar o método. Ok? Tranquilo? Ok. Agora, o conteúdo do objeto, o conteúdo do método, ok? No conteúdo do método apareceu essa palavrinha aí, this, né? This, ok? Do inglês this é este, ok? Traduzindo seria este, ok? Então, o que é que eu quero dizer com this? Né? Para que a gente usa esse método this? Certo? Método não. Essa diretiva this aí, ok? Significa dizer que, vejam nesse próximo slide aqui. Aqui eu já estou usando uma classe, um exemplo da classe inteira, onde eu não coloquei a descrição aqui para não ficar muito grande, mas poderia ter vários atributos. Nesse caso aqui, há apenas o atributo código referenciado. Então eu tenho a classe, categoria VO, que é a classe que a gente criou, inclusive, e eu coloquei aqui o atributo código nela. Essa palavra private, daqui a pouco eu explico, certo? Coloquei o atributo código, mas eu não quero que ninguém entre e acesse esse código. Por isso que eu utilizei o método get e o método set para isso. Nós temos o método get e o método set. Sempre que eu quiser ler o código desse objeto, eu vou usar o getCódigo. Sempre que eu quiser alterar o conteúdo do código desse objeto, né, desse atributo código, eu vou usar o método setCódigo, passando para ele o novo código que eu quero que ele altere. Aí o que é que acontece, né, dentro desse método? Dentro desse método tem esses comandos aqui. GetCódigo está fazendo o quê? Return, ou seja, return, né, retorne o quê?
retornar o que você colocou aqui do lado. O método get não retorna alguma coisa, você não disse, né, você não declarou que ele retorna através desse int aqui, ele retorna o quê? O que você colocar aqui nessa diretiva return aqui.